Oi gente, professor Luan aqui de novo, e dessa vez nós vamos falar da crise do Império Romano. Bom, como terminou o Império Romano? Como é que acabou aquela grandeza histórica, aquela grandiosidade? Como ela teve fim? Esse período, para tratar desse período, nós temos que remontar ao período dos séculos 3 ao século V, entre o século 3 e o século V, ou como nós chamamos de Baixo Império. No Baixo Império, o Império Romano passou pela Pax, Romana. E aí nós vamos ter uma diminuição natural das conquistas. Estabelece um período de paz com uma diminuição natural das conquistas no período do Império. Detalhe, há algum tempo a escravidão por dívidas já tinha sido abolida no Império Romano. Então só se podia ter escravos agora através de conquistas. Então você vai ter uma diminuição do número de escravos também. Com a diminuição do número de escravos, nós vamos ter consequentemente uma diminuição na oferta de produtos e também nas relações de comércio. Junto desse panorama todo, o imperador Diocleciano decide dividir o império em 4 partes, formando aquela famosa tetrarquia, cada parte com seu imperador e com seu César, ou seja, eram 4 governantes. Isso inicialmente não dá certo, e no futuro Teodósio vai dividi-lo em 2, o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio. A parte ocidental já está enfraquecida devido a essa diminuição de escravos e essa diminuição da oferta de produtos. Para completar, nós vamos ter um crescimento da inflação, que força o governo a publicar os famosos éditos. Um desses éditos é o Édito Máximo, que reduz a inflação, que controla os preços dessa inflação. As relações voltam para aquele comércio de escambo, aquele comércio mais primitivo, de troca de produto por produto. E a agricultura volta a ser uma agricultura de subsistência, que é aquela agricultura de sobrevivência. Continuando, junto a todos esses fatores destacados aqui neste mapa, que vai estar disponível num link no YouTube, nós temos o crescimento do cristianismo, sim. Sobretudo, o cristianismo vinha sendo perseguido há muitos anos, sobretudo por Nero, Caracalla, Calígula, imperadores que perseguiram. Nero, inclusive, matou São Pedro e São Paulo. Então nós vamos ter o crescimento do pacifismo do lado dos cristãos, e o próprio exército vai adotar essa fé. Gradativamente isso vai se tornando oficial, inicialmente com Constantino e por fim com Teodósio. Certo? Bom, as fronteiras elas vão ficar desprotegidas. Pra você ter uma ideia, o exército vai se enfraquecer ao nível que as fronteiras ficam desprotegidas. E isso vai proporcionar o que nós chamamos de invasão dos povos bárbaros. Lembrando, o cristianismo vai ser adotado gradativamente até que se torne a religião oficial do império. A religião oficial desse império, mas ele continua com domínio em Roma, certo? Tanto que quando ocorrem as invasões dos povos germânicos, vários reinos germânicos vão se formar aqui e alguns deles vão dar início ao feudalismo, inclusive jurando lealdade ao Papa, ou seja, uma aliança com o Papa, no qual o Papa dá autoridade a esses reis e em troca recebe terras, dinheiro, prestígio e influência. Já a capital do Oriente, a famosa Bizâncio, também chamada de Constantinopla, ela vai ficar de pé até o fim da Idade Média, certo? Se tornando o último bastião do que nós chamamos de Império Romano. Então como é que esse Império Romano ele se acaba? Como ele termina? Ele termina com as invasões dos bárbaros, inicialmente o Império Romano do Ocidente, e essas revoltas são pacíficas ou violentas. Pacíficas em que caso? Quando os bárbaros começam a entrar no Império e a fazer parte deles, inclusive do próprio exército. E violentas, como no caso do Átila o Huno e de outros povos que vão invadir o território. E vocês sabem que invasões levam a estupro, a saque e por aí vai. Acontece que em 476 a cidade de Roma ela cai sob o domínio de povos bárbaros. Detalhe, quem são os bárbaros? Bárbaro é todo povo que não faz parte da cultura romana. Enfim, essa foi a nossa aula sobre a crise do Império Romano. Até mais, valeu!